telespectadores. Está começando Sentença Proferida, o programa onde o direito encontra os grandes dilemas da humanidade. Hoje, analisaremos um caso que chocou Newgate. 5 exploradores ficaram presos em uma caverna após um desmoronamento. Sem comida, sem previsão segura de resgate e diante da possibilidade real de morte, decidiram sortear quem seria sacrificado para que os demais sobrevivessem. O escolhido foi Roger Wetmore, justamente quem havia sugerido inicialmente o plano, mas que tentou desistir antes do sorteio. Mesmo assim, foi morto e serviu de alimento aos sobreviventes. Após o resgate, os 4 foram julgados e condenados por homicídio, pois a lei dizia: quem intencionalmente tirar a vida de outrem será punido com a morte. Agora, os juízes do Superior Tribunal de Newgate vêm a público explicar seus votos. Prosseguindo nosso debate, estamos agora com o juiz Trupeni. Boa noite, juiz. Boa noite, Emily. Bom, estamos aqui para tratar sobre o caso, dos exploradores da caverna. Bom, o senhor decidiu manter a condenação. O senhor justifica com base em quais documentos? Emily, o papel dessa corte é aplicar a lei. Nós não estamos aqui para aferir o nosso grau de compaixão com a situação. O nosso papel é a aplicação da lei. Veja, o homicídio está plenamente caracterizado. Aqueles homens assassinaram a vítima. Não importa o motivo, eles cometeram um crime previsto na lei. E a lei é muito clara. Quando você elimina a vida de alguém, você recebe a pena de morte. Veja, não é papel desta corte, dos juízes, legislar. A lei não previu, os legisladores não previram esse tipo de exceção. Então, nós não podemos, devido à situação, amenizar a pena. Nós estaríamos invadindo a esfera de atuação de um outro poder. Porque se eu modifico a lei, eu estou fazendo o papel do legislativo. Nós não podemos fazer isso. Sob uma óptica do direito civil, nós poderíamos alegar que eles fizeram um acordo particular. Mas esse acordo particular é sobreposto pela eliminação da própria vida. É claro que nós nos sensibilizamos com a situação. Tanto é que eu sugeri um pedido de compaixão que fosse encaminhado ao Poder Executivo. Mas nós não podemos distorcer a lei, gerar uma outra interpretação, porque nós corremos um sério risco de gerar uma insegurança jurídica enorme para situações futuras. Muito obrigada, juiz, por esclarecer a sua decisão para todos nós. Continuando o nosso debate em relação ao caso dos exploradores da caverna, estamos aqui com a juíza Foster. Juíza, boa noite. Boa noite. Bom, a senhora, votou pela absolvição, correto? Como justifica juridicamente a sua posição em relação ao caso? Bom, eu votei pela absolvição porque esse caso não pode ser julgado como se tivesse ocorrido em condições normais de sociedade. Aqueles homens estavam isolados, fora da convivência social comum, em uma situação de sobrevivência absoluta. Quando a vida em sociedade deixa de existir, a aplicação rígida da lei perde o sentido. Meu voto foi pela absolvição e eu entendo que eles estavam em verdadeiro estado de necessidade. No direito penal, discute-se se alguém pode sacrificar um bem jurídico para salvar outro. E aqui a escolha era brutal. Ou todos morriam, ou um morreria para salvar 4. Não se trata de egoísmo ou crueldade comum, mas de sobrevivência extrema. Também há uma questão do direito civil. O acordo entre eles, dentro da caverna, pode ser comparado a um pacto emergencial. Não era um contrato comum, mas foi uma decisão tomada diante de circunstâncias excepcionais, embora envolvessem objeto ilícito em condições normais. Ali funcionou como uma tentativa desesperada de organizar a sobrevivência. Dando continuidade ao nosso papo sobre o caso dos exploradores da caverna, estamos aqui com a juíza Tati. Bom, a decisão da juíza foi divergente da decisão dos outros juízes, né? No que é pautada a sua decisão, juíza? Bom, primeiramente, boa noite. Então, este caso, ele revela o limite humano do julgamento. De um lado, eu sinto compaixão pelos réus. De outro, não posso ignorar que a vítima tentou desistir do acordo antes do sorteio. No direito civil, isso é muito relevante. Se houve um acordo, ele poderia ter sido revogado? Havia consentimento livre? Ou todos estavam sob coação da fome, do medo e da morte iminente? A vontade deles estava viciada. No direito penal também há dúvida. O estado de necessidade pode justificar tudo? Pode justificar matar uma pessoa inocente? Essa é a pergunta central que fica. Eu não consegui encontrar uma base jurídica segura para condenar, mas também não consegui aceitar plenamente a absolvição. Por isso me retirei do julgamento. Meu voto mostra que o direito não é simples. Julgar existe técnica, mas também exige consciência dos limites da própria razão. Uma pergunta. Mesmo a vítima e os demais estando em estado de necessidade e ela ter manifestado sua recusa, isso não muda os fatos? Não, isso custou a vida dele. Não estamos dentro de um jogo. Boa noite, juíza. Boa noite. Bom, nós acompanhamos o julgamento e a sentença proferida pela senhora, posso me referir a senhora? Sim, claro. Foi de culpados. Por quê? Boa noite a todos.
Bom, veja bem, nós como juízes, nós não somos o legislador. Então, em referência a esse caso concreto, né, que vocês puderam acompanhar, ali nós temos a responsabilidade de cumprir, de aplicar a lei em toda a sua essência. Seguimento ao nosso debate, né, em relação ao caso dos exploradores. Estamos agora com o juiz Hand. Boa noite, juiz. Boa noite, Emily. Bom, o senhor teve a mesma decisão que a juíza Foster, correto? Sim. O que diferencia as duas proposições para a relação com esse mesmo caso em questão? Primeiramente, há de evidenciar que o caso dos exploradores da caverna é um caso excepcional, uma realidade diferente de que corriqueiramente realizamos e vivenciamos aqui no tribunal, e a partir do momento que trata-se de um caso diferente, ele não deve ser olhado, ser sentenciado com o mesmo padrão das demais sentenças comuns. O segundo ponto é que um operador de direito, na condição de juiz, ele tem que pautar suas decisões em cima do que, além da lei, é justo para a sociedade. Há de evidenciar novamente que a importância da população que influencia de forma direta e indiretamente dentro dessa corte. Haja vista que nós, como operadores de direito, estamos aqui para defender e garantir a justiça para a sociedade. Dessa forma, pegar aqueles 5 rapazes que ficaram 32 dias presos em uma caverna, com fome, distante da família, em situação de vulnerabilidade física e emocional, e condená-los seria, além de ter a 5ª morte, ter mais 4 mortes. Por isso diferencia o meu ponto de vista e a minha sentença entre a juíza referida. Muito obrigada, juiz. Os do acidente consumiram os corpos dos mortos que sobreviveram durante 72 dias. Naquele caso, nenhuma acusação criminal foi formulada. Mas e se tivesse sido? Qual seria a sentença justa? Esta noite, os 5 juízes do Supremo Tribunal de Nelgort vêm a público, com exclusividade, para explicar aos telespectadores como votaram, por que votaram e quais fundamentos legais embasaram suas decisões. Ao final, a palavra. E você que está nos assistindo, qual é a sua sentença?